Olá, meu nome é Márcia Oliveira, eu sou bióloga molecular e eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a importância da medicina personalizada na oncologia. Falando um pouquinho então sobre terapia-alvo, né? A terapia-alvo ela atua então através de moléculas que bloqueiam o crescimento e a propagação do câncer em alvos específicos, em alvos moleculares específicos do câncer, envolvidos principalmente em crescimento, progressão e propagação da doença. Existem algumas classes, né, de drogas, entre elas pequenas moléculas, que são drogas que atravessam facilmente a membrana celular, moléculas mais complexas, né, principalmente anticorpos, e as vacinas, então, que atuam diretamente no sistema imunológico do paciente. O que a gente pode pensar também é a diferença entre a terapia-alvo e a quimioterapia. Enquanto a quimioterapia ela afeta todas as células que estão se proliferando, que estão se dividindo, isso faz com que todas as células do organismo que tenham divisão celular sejam afetadas pela quimioterapia. O que acaba acontecendo é que a quimioterapia ela geralmente ela tem uma maior toxicidade. Enquanto que a terapia-alvo ela vai atuar em alvos específicos. Muitas vezes esses alvos eles são restritos e são específicos às células do câncer. Isso faz então com que, na maioria das vezes, a terapia-alvo tem uma menor toxicidade do que a quimioterapia. Uma outra diferença que a gente pode notar é que normalmente a quimioterapia ela é intravenosa, enquanto que a terapia-alvo, na maior parte das vezes, ela é uma terapia oral. Falando um pouquinho então sobre biomarcadores, né? Biomarcadores a gente pode dizer que é qualquer entidade molecular isolada a partir de materiais biológicos, desde que eu consiga mensurar, desde que eu consiga medir esse biomarcador. O que pode ser um biomarcador? Um gene que está altamente expresso ou que está mutado naquela determinada célula, uma proteína que também está super expressa, sequências não codificadoras, ou seja, sequências de DNA que desde que eu consiga identificar essas sequências e que eu consiga diferenciar então uma célula do câncer de uma célula normal, células e DNA tumoral circulante, ou seja, tudo aquilo que eu conseguir, qualquer material biológico que eu consiga mensurar para fazer essa diferenciação entre células normais e células do câncer, eu posso chamar de um biomarcador. Uma coisa que a gente tem observado é que com o maior desenvolvimento das técnicas de biologia molecular, novos marcadores estão sendo descobertos e estão chegando na prática clínica. Se a gente pegar, por exemplo, os carcinomas de pulmão, a gente tem que, por exemplo, por volta do ano de 2004, poucos biomarcadores tinham sido descobertos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tumores EGFR positivos, KRAS positivos, e uma grande maioria dos cânceres de pulmão naquela época, a gente não conhecia o biomarcador, a gente não sabia se realmente existia um biomarcador. E aí, então, com o maior desenvolvimento das técnicas moleculares, aqui em 2014, olha a quantidade de novos biomarcadores que foram sendo descobertos. Isso é muito importante porque faz com que cada doença seja vista de uma forma diferente e muitas vezes seja tratada de uma maneira diferente. Porque o desenvolvimento do biomarcador, ele vai muitas vezes em paralelo ao desenvolvimento de drogas-alvo específicas. E aí, então, o tratamento dessas pacientes também pode estar bastante influenciado por essa descoberta de novos biomarcadores. E aqui, então, no futuro, a gente tem muitos outros novos biomarcadores sendo descobertos no câncer de pulmão. E aí, então, cada vez mais o termo medicina personalizada faz mais sentido, então, para esses tumores. Quais são as características de um bom biomarcador, né? Então, a gente sabe que existe uma grande busca, desde a pesquisa básica, passando pela pesquisa translacional, até chegar à prática clínica, para o desenvolvimento desses novos biomarcadores. Mas é importante que esses marcadores tenham algumas características que permitam que eles realmente possam ser utilizados na prática clínica. Uma delas é a sua validade analítica, ou seja, é muito importante que esses marcadores eles possam ser medidos através de um método viável e simples,
e também pensando em custo, né? Então, métodos que possam ser aplicados rotineiramente na prática clínica. É importante também que esses marcadores eles tenham uma validade clínica, ou seja, que eles realmente forneçam informações sobre a doença na qual estamos estudando. Então, eles precisam nos dar informações sobre o prognóstico dessa doença, se a presença ou ausência desse biomarcador faz com que essa doença seja mais ou menos agressiva, se isso realmente influencia no desfecho clínico da doença. E a outra utilidade, então, é a utilidade clínica, ou seja, a descoberta, né, o desenvolvimento deste biomarcador realmente impacta o resultado clínico dos pacientes? E isso, obviamente, está muito relacionado ao desenvolvimento de drogas-alvo específicas. Então, a partir do momento em que você descobre um biomarcador e existe uma terapia-alvo para aquele biomarcador, então, obviamente, a utilidade clínica dele vai ser bastante alta. De uma forma também um pouco didática, a gente pode classificar, então, esses biomarcadores em marcadores de diagnóstico, prognóstico e preditivo, né? Obviamente, os marcadores de diagnóstico são aqueles que nos permitem separar, então, os diferentes tipos de câncer. Os marcadores prognósticos são aqueles que nos dão informações sobre o desfecho clínico da doença, se determinada doença, se determinado tumor, por exemplo, que expressa aquele marcador, ele é mais ou menos agressivo. E o marcador preditivo, ele está relacionado à resposta ou não à terapia personalizada. Então, se a presença daquele marcador está relacionada ao desenvolvimento de uma terapia-alvo específica, né, como eu já comentei, obviamente, esse marcador, então, vai ter um valor preditivo. Aqui, então, para a gente colocar alguns exemplos, eu acho que um exemplo bastante conhecido já é o caso dos tumores de mama, né? Então, até a gente não está falando de muito tempo atrás, todos os tumores de mama eram vistos como uma única doença. E, na verdade, depois de desenvolvimento de algumas técnicas moleculares, se viu que, na verdade, nem todos os tumores são iguais. E isso, então, permitiu a classificação molecular dos tumores de mama. Então, hoje, qualquer paciente de mama, basicamente, ela tem aí, ela passa por alguns testes moleculares para se saber, então, qual é o tipo molecular desse tumor de mama. Então, neste caso, esses marcadores, eles servem como marcadores de diagnóstico mesmo, para a gente diferenciar os diferentes subtipos tumorais. Além disso, né, nesse mesmo exemplo, a gente sabe que esses mesmos marcadores, eles também atuam como marcadores de prognóstico. Por quê? Porque eles estão relacionados ao desfecho clínico da doença. Então, por exemplo, aqui nesse caso do câncer de mama, a gente tem que os subtipos luminais, ou seja, aqueles que expressam os receptores hormonais, eles têm um prognóstico melhor do que outros subtipos tumorais. Aqui, por exemplo, o tumor HER2 de mama, ele era um dos marcadores de pior prognóstico, porque realmente ele confere uma maior agressividade tumoral. O que aconteceu então nesse caso é que o desenvolvimento de terapias anti-HER2 inverteu um pouco esse resultado, fazendo então que as pacientes com tumores HER2 hoje elas têm um melhor prognóstico do que elas tinham há alguns anos atrás, justamente então porque você tem terapias-alvo específicas. E aí então, obviamente, nesses casos, esses marcadores eles também têm resposta preditiva, né? Porque muitos deles estão relacionados a terapias específicas. Eu queria aproveitar também para falar um pouquinho sobre algumas técnicas de biologia molecular que são utilizadas na prática clínica. Claro que existe uma série de técnicas diferentes e novas técnicas surgem a cada ano, mas aquelas que são utilizadas e que muitas vezes vocês podem ouvir mais rotineiramente, eu queria passar um pouquinho para vocês. Então, dentre essas técnicas, eu vou, de uma forma também mais a nível de classificação,
Eu vou dividir então primeiro em técnicas de análise de DNA e depois eu vou falar um pouquinho de técnicas de análise de proteína. Então, quando a gente fala em técnicas de análise de DNA, uma das metodologias que é bastante utilizada na prática clínica, inclusive em câncer de mama, é a técnica de FISH, né? No que consiste essa técnica? Na verdade, essa técnica que significa hibridização fluorescente in situ, ela consiste numa marcação das sequências-alvo no DNA, onde eu tenho então esses marcadores, onde eu tenho esses genes que funcionam como biomarcadores que eu pretendo estudar, e aí então o citogeneticista ele vai olhar para essas lâminas de material biológico dos pacientes e identificar então se o paciente tem ou não a expressão daquele biomarcador. Então aqui eu tenho um cromossomo, né? No cromossomo, então, a gente tem a molécula de DNA altamente condensada, e aí, então, quando a gente produz em laboratório uma sonda, ou seja, uma sequência que ela é específica, ela é complementar para aquela minha sequência-alvo, para aquela minha sequência que funciona como um biomarcador, a gente marca essa sequência com moléculas fluorescentes e aí a gente produz uma hibridização, por isso que o nome da técnica é esse. O que é uma hibridização? É uma ligação. Então eu vou ligar a minha sonda produzida no laboratório com a minha sequência-alvo e aí então eu vou marcar esse meu biomarcador com essas moléculas fluorescentes. Quando então o citogeneticista ele vai para o microscópio de fluorescência, ele consegue então ver se o cromossomo do paciente realmente tinha aquela região que ele estava procurando, ele consegue ver então essa região marcada com fluorescência. Aqui então, só para exemplificar, então aqui eu tenho os cromossomos aqui de um paciente. Nesse caso, foram feitas sondas para marcar diferentes regiões do cromossomo. Isso geralmente não é tão comum, normalmente a gente faz a busca por um número menor de biomarcadores, mas aqui até por uma questão didática foram utilizadas mais sondas, então cada uma dessas sondas foi marcada numa cor diferente, cada uma delas se liga numa região diferente do cromossomo. E aí então quando a gente olha para num microscópio de fluorescência, é essa a imagem que a gente vê. Então aqui, esse cromossomo, por exemplo, ele tinha todas essas regiões aqui que a gente estava buscando, então por isso que todas essas regiões foram marcadas em fluorescência, né? Quando a gente olha, então, isso aqui é um cromossomo na sua forma mais condensada, né, na sua forma clássica. Quando a gente olha, então, para núcleos interfásicos, que é quando o DNA ele não está condensado na forma de cromossomo, a gente vê dessa forma. A gente não consegue ver exatamente qual é o cromossomo, mas a pessoa no laboratório que fez a marcação, ela já sabe qual é o cromossomo que ela está buscando, né? Então, primeiramente ela fez aquela sonda fluorescente e aí então quando ela faz a hibridização, ela procura ver se esses sinais luminosos são acendidos, então isso marca então a positividade daquele biomarcador. Então aqui, por exemplo, estava se buscando 2 biomarcadores aqui no cromossomo 1, né? Então os 2 cromossomos apresentaram positividade, então os genes estão aqui, possivelmente, e aqui dois genes, então, representando aqui o cromossomo 2, né, o parzinho de cromossomos 2. Então, aqui só para exemplificar, na verdade, como que funciona essa marcação. Obviamente que se a gente estivesse falando de um marcador específico para um tumor, as células normais não deveriam apresentar esse biomarcador e as células cancerígenas sim apresentariam esse biomarcador e é exatamente assim que se vê no laboratório. Aqui eu queria dar um exemplo então de uma técnica, de um marcador onde é utilizada essa técnica já na prática clínica, que é o exemplo
da inversão de ML4-ALK, que muitas vezes é referido apenas como ALK, então os pacientes de pulmão ALK positivo, né, eles expressam então esse marcador. Então, o que acontece? Do ponto de vista genético, então, o paciente que tem essa inversão gênica, esses genes, então, eles se invertem aqui dentro do cromossomo e o paciente, então, ele passa a ter essa inversão ALK-ML4. Essa alteração genética faz com que esse gene ALK seja muito transcrito, ou seja, a proteína ALK está muito presente. Então, os pacientes de câncer de pulmão que são ALK positivos, eles têm uma superexpressão da proteína ALK. E uma das formas da gente ver é através do teste de Fish, que aí a gente vai olhar lá no DNA. Se lá no DNA a gente tem exatamente essa alteração gênica que a gente chama de inversão, justamente porque ocorre uma quebra, então, da fita do DNA e ocorre essa inversão gênica. E essa inversão, então, essa superexpressão da proteína ALK faz com que vias de sinalização específicas sejam ativadas, que estão envolvidas principalmente com a proliferação tumoral, então, por isso, essa é uma alteração bastante importante para esses pacientes com câncer de pulmão, e, inclusive, essa alteração, existe já drogas específicas que atuam diretamente sobre a expressão dessa proteína. Uma outra forma, então, da gente analisar o DNA, e é uma técnica muito conhecida, que vocês possivelmente já ouviram falar também, é a técnica de sequenciamento. Então, a técnica de sequenciamento é uma técnica bastante antiga, ela foi descrita em 1977 por esses dois pesquisadores, o Gilbert e o Sanger. Na época eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1980, e essa técnica, na verdade, ela revolucionou a biologia molecular como um todo, né? Então, através dessa técnica, então, foi possível fazer o sequenciamento do genoma humano, na verdade, o genoma de várias espécies animais, mas principalmente o genoma humano teve um impacto bastante grande na medicina, né? E como é que funciona essa técnica? De uma forma bem simples, na verdade, o objetivo da técnica de sequenciamento é realmente fazer uma leitura da sequência de DNA. Então, eu posso pegar, por exemplo, a sequência de um gene e fazer, então, a leitura realmente dessa sequência do gene. E aí, então, através desse sequenciamento, eu posso identificar mutações gênicas, ou seja, possíveis erros na sequência desse DNA que fazem, então, que proteínas sejam mais expressas, menos expressas ou expressas de maneira incorreta, alterando, então, influenciando, então, na proliferação das células, então, envolvidas com a tumorigênese, né? Então, na verdade, eu não vou entrar aqui, obviamente, nos detalhes de laboratório, mas só para vocês terem uma ideia, então, basicamente, o que se faz, primeiramente, uma vez que se sabe qual é a sequência do DNA que a gente precisa analisar, ou seja, aonde está esse gene que a gente precisa estudar, então, são feitas múltiplas cópias desse gene através de uma técnica chamada de PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase. Então, depois disso, novas fitas de DNA são sintetizadas no laboratório, utilizando-se, então, moléculas que fazem a parada dessas fitas de DNA. E aí, então, produzindo múltiplos fragmentos de DNA. E aí, então, através da leitura desses fragmentos, os biólogos moleculares, então, conseguem identificar qual é a sequência desse gene. Então, eles conseguem realmente fazer uma leitura desse gene e identificar possíveis erros, né? Então, possíveis mutações, possíveis alterações gênicas. Na verdade, uma forma de se fazer isso
né, de uma forma mais moderna, utilizando-se marcadores fluorescentes também. Então, para cada base nitrogenada do DNA são utilizados moléculas fluorescentes diferentes, e aí então depois, quando é feita essa leitura no laboratório, a gente tem então realmente qual é a sequência daquele gene. E aí então, por exemplo, eu posso ter um tumor onde o marcador deste tumor é a mutação de um determinado gene. Por exemplo, no melanoma, os pacientes, quando a gente fala paciente BRAF mutado, significa que aqueles pacientes eles possuem o gene BRAF com uma mutação específica que não está presente nas células normais do indivíduo. E uma outra técnica que tem sido muito falada hoje em dia é o sequenciamento de nova geração. Na verdade, isso é uma evolução da técnica clássica de sequenciamento. Então, enquanto a técnica de sequenciamento clássica ela era muito demorada, ela tinha um custo também relativamente alto, e geralmente se buscava alguns marcadores em específicos para fazer essa análise. Através da técnica de sequenciamento de nova geração, é possível fazer leituras de todo o genoma até do indivíduo, e isso facilitou muito também essa era da medicina personalizada, porque eu consigo buscar múltiplos marcadores, eu consigo até, fazendo uma leitura de várias sequências gênicas desse paciente, quando eu não tenho nenhum marcador candidato, por exemplo, eu consigo até buscar novas alterações. Então, essa técnica realmente tem sido bastante importante na oncologia, justamente porque ela permite um aumento do número de sequências analisadas, ou seja, uma busca maior por novos biomarcadores, um menor tempo para análise e também um menor custo, porque essas tecnologias elas têm se desenvolvido bastante e novas plataformas têm sido desenvolvidas. Em relação a isso, existem até algumas empresas no mercado que possibilitam fazer a leitura do genoma do paciente com câncer. E aí, então, é claro que existem diferentes plataformas disponíveis, diferentes empresas que fazem isso, mas basicamente a ideia é que através da análise do fragmento tumoral do paciente, essa análise, então, essa amostra, então, seja passada, então, pela técnica de sequenciamento de nova geração, múltiplas sequências são lidas, então, dependendo a plataforma, um grande número de genes são analisados simultaneamente, diferentes alterações genéticas podem ser identificadas, então, mutações de ponto, ou seja, mutações específicas do DNA, deleções ou inserções de fragmentos gênicos, ou seja, amplificações desses genes, rearranjos como aquele que eu mostrei, do ALK, por exemplo. Então, múltiplas alterações genéticas podem ser identificadas, e aí então o médico ele recebe um laudo com todas essas alterações. E aí o que é interessante, dependendo a plataforma, a metodologia utilizada, eles até conseguem disponibilizar os marcadores, né, aquelas alterações genéticas que foram identificadas no paciente, se já existe alguma droga em desenvolvimento, se tem alguma empresa estudando através de algum estudo clínico, se existe alguma droga que já está disponível no mercado. Então, para alguns tipos de câncer, principalmente quando o médico não sabe exatamente qual biomarcador, ou já pesquisou, já fez uma pesquisa pelos biomarcadores mais conhecidos, é uma forma, então, de se fazer uma busca mais ampla e procurar, então, por novos marcadores. Uma outra questão também que é importante a gente comentar aqui é a questão da heterogeneidade intratumoral, né? Então, a gente sabe
A gente já falou muito que, né, nem todos os cânceres são iguais, então, principalmente quando a gente começa a olhar do ponto de vista molecular, a gente vê que os cânceres de mama ou os cânceres de pulmão, enfim, eles são diferentes entre os indivíduos, porque existem diferenças genéticas entre os diferentes tumores, possibilitando então essas classificações em subtipos moleculares específicos, mas a gente também tem uma outra questão que é a heterogeneidade dentro do mesmo tumor. Então, dentro do mesmo tumor de uma paciente, a gente tem diferentes linhagens celulares, diferentes clones com alterações genéticas diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque essas novas técnicas moleculares, elas têm tido uma sensibilidade tal que tem permitido, então, a identificação de marcadores moleculares presentes em clones, mesmo os clones menos frequentes, né? Então, às vezes, clones que não são tão frequentes dentro do tumor e que técnicas muitas vezes menos específicas não conseguiam detectar, agora com essas novas técnicas mais sensíveis é possível então detectar essas alterações e muitas vezes essas alterações, apesar de serem menos frequentes, elas são muito importantes, elas são o que a gente chama de alterações drivers para aqueles tumores. E aí então, para esses pacientes é bem importante a identificação dessas alterações, principalmente se existe alguma medicina personalizada para aquela alteração. E aí, então, essas tecnologias permitem, então, como eu falei, a identificação de alterações moleculares mesmo nos clones menos frequentes dentro do tumor, porque, na verdade, existe, então, uma heterogeneidade molecular bastante grande dentro do mesmo tumor, da mesma paciente. E a gente costuma falar, na verdade, que a biologia molecular ela avançou tanto, então novos equipamentos, novas técnicas estão disponíveis e a grande dificuldade hoje é conseguir analisar todos esses dados. Então, para isso, geralmente se conta com a ajuda de bioinformatas, né, que eles fazem basicamente a tradução dessa grande sopa de letrinhas aí, então, ajudando então a identificar quais são as alterações mais importantes. Alguns softwares, inclusive, permitem a identificação das alterações biológicas mais importantes, ou seja, quais dessas alterações realmente têm impacto clínico para aquele paciente, ajudando então o clínico, o médico na tomada de decisão. Então, assim, realmente muita coisa, principalmente a biologia molecular avançou muito nos últimos anos e na oncologia isso teve um impacto enorme, principalmente aí para o desenvolvimento de novas drogas e possibilitando então cada vez mais uma medicina mais personalizada para esses pacientes. Falando então um pouquinho até agora, então eu estava falando das técnicas que olham para o DNA, né? Então o FISH e o sequenciamento são técnicas que analisam o DNA das pacientes, mas eu também tenho técnicas que olham para as proteínas, ou seja, para o produto daquele material genético, daquela sequência gênica, né? E aí, então, uma das técnicas mais utilizadas na prática clínica é a imunohistoquímica. Então, na verdade, através da marcação aqui com anticorpos e também utilizando moléculas fluorescentes, a gente consegue acessar as proteínas que são expressas por aqueles genes, sendo possível, então, analisar se o paciente possui ou não aquela proteína alterada ou aquela proteína superexpressa, ou se aquela era uma proteína que não deveria ser expressa, que não é expressa normalmente nas células normais, mas que em determinado tumor ela está superexpressa, então ela acaba servindo como um marcador.
Então, nesse caso aqui, é o mesmo exemplo do ALK, né, que eu falei em cânceres de pulmão. Então, é uma outra forma da gente olhar para esse biomarcador, ao invés de eu olhar através da alteração genética lá no DNA, eu posso também procurar pela expressão da proteína ALK nos tumores de pulmão, então. E aí, então, eu acho que é interessante também trazer para vocês um pouquinho de como acontece o desenvolvimento desses marcadores, né? Como é que eles chegam na prática clínica. A gente sempre ouve muito que novos marcadores precisam ser descobertos, que realmente existe uma necessidade pela classificação, pela descoberta de novos marcadores moleculares no câncer, mas na verdade isso acontece de uma forma muito lenta, né? Porque existe um grande trabalho lá atrás que vem lá na bancada para a gente conseguir realmente encontrar e buscar marcadores que sejam úteis e que possam ser utilizados na prática clínica. Aqui, só para dar o exemplo para vocês, esse aqui é um trabalho de câncer de mama, onde o objetivo era se encontrar marcadores específicos que estavam relacionados na progressão do carcinoma ductal in situ para o carcinoma invasivo. Então, a pergunta era, existem marcadores moleculares que podem predizer essa progressão? E aí, então, só para vocês terem uma ideia desse trabalho, então, nesse caso, desde aqui da seleção das células, né, da microdissecção das células do tumor, esse trabalho, então, ele começou utilizando técnicas que são menos específicas, então, permitem fazer uma busca por um grande número de marcadores. Então, aqui, por exemplo, a primeira técnica que foi utilizada, ela analisou 4.800 genes. Desses 4.800 genes, quando se foi feita uma técnica mais específica, se passou para 147 genes candidatos, né, que estavam associados aqui com a progressão do carcinoma ductal in situ. E aí, então, através de outras técnicas mais específicas, chegou-se, então, em 4 candidatos possíveis para a técnica mais específica aqui de imunistoquímica, e depois, então, o trabalho fecha em 2 possíveis candidatos. Ou seja, e na verdade, isso aqui foi um trabalho de 8 anos. Obviamente, na época, talvez metodologias que já estão um pouco ultrapassadas foram utilizadas, mas mesmo assim, a mensagem, na verdade, que eu queria passar é que é um longo trabalho, então, para se buscar esses genes, esses marcadores na pesquisa básica e na pesquisa translacional, e depois, então, validar esses marcadores e ver se realmente eles têm uma aplicação clínica e até um valor preditivo para eles poderem ser utilizados na prática clínica, né? Falando um pouquinho, então, de potenciais novos biomarcadores, eu acho que um dos principais novos biomarcadores que tem sido muito falado são as células tumorais circulantes ou o DNA tumoral circulante, né? E, na verdade, o que significa isso? Então, a gente sabe que os cânceres, eles estão se dividindo, as células do tumor, eles estão se proliferando rapidamente, e a própria morte celular acaba causando, então, a liberação de material genético tumoral, e esse DNA do tumor, ele acaba indo para a corrente sanguínea e pode ser identificado no sangue desses pacientes. E isso facilita muito, por isso que tem sido usado o termo biópsia líquida. Por quê? Porque através da análise do sangue do paciente é possível se fazer a busca por DNA do tumor. Então, hoje a gente fala muito em biópsia de tecido, né? Que é quando a gente, quando o médico precisa fazer, então, a retirada de um material, uma amostra tumoral do tecido do paciente, que muitas vezes, dependendo do tipo do tumor, é de difícil acesso.
e aí então essa biópsia líquida ela permite fazer essa identificação desse material genético no sangue do paciente. Claro que essa técnica ainda está sendo validada para alguns tipos de câncer, já tem alguns biomarcadores que já estão bastante validados e que têm sido utilizados na prática clínica, mas isso facilita muito, tanto pelo fato de que você não precisa mais acessar a biópsia de tecido, né, que realmente ela pode, dependendo a localização do tumor, pode ser realmente difícil de fazer essa biópsia, mas até pelo fato daquela questão da heterogeneidade intratumoral que eu estava falando. Então, como dessa forma o material genético ele é liberado para o sangue, todo o material genético do tumor, sejam clones menos frequentes, clones mais frequentes, são liberados, essa questão da heterogeneidade intratumoral também é facilitada através dessa técnica. Porque o que acontece é que quando a gente olha para a biópsia do tecido, muitas vezes esse material ele é emblocado, né, num bloco de parafina, e aí então a maioria das técnicas é feita cortando-se então uma fatia desse tumor. E aí a gente está olhando para uma fotografia mesmo, a gente está olhando para uma parte daquele tumor, a gente não está olhando para o todo. E aí, como eu falei que realmente esse tumor ele é formado de diferentes clones que podem ter diferenças moleculares entre eles, então a questão da biópsia líquida também facilita nesse sentido, porque o material genético ele é liberado para a corrente sanguínea e se for utilizadas técnicas bastante sensíveis, esse DNA tumoral pode ser identificado na corrente sanguínea, diferenciando-se então do DNA normal, das células normais do paciente. É claro que essa técnica ainda também, dependendo do tipo de tumor, ela ainda está sendo validada, né? E ela é mais sensível ou menos sensível dependendo de alguns tipos tumorais. Então aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, então, por exemplo, no caso do câncer de bexiga, tem se visto que a presença de células tumorais circulantes ela é bastante alta, ou seja, é uma técnica que pode ser utilizada com mais segurança para esse tipo de tumor, ao passo que aqui, por exemplo, em glioma, a gente vê pouca frequência aqui de DNA tumoral circulante. Então, talvez para glioma ainda não seja uma técnica muito sensível, né? Isso tem a ver muito com o tipo de tumor, mas como eu falei, para alguns tumores, dependendo o marcador também, essa técnica está sendo bastante utilizada na prática clínica. E aí existe também uma relação inversa, né, entre a concentração do DNA tumoral circulante que é identificado na circulação do paciente e até o prognóstico desse paciente, aqui nesse caso, por exemplo, a probabilidade de sobrevida em 2 anos, porque obviamente quanto mais DNA tumoral circulante está sendo eliminado na corrente sanguínea, significa que esse tumor ele está mais em atividade, essas células estão se reproduzindo mais, essas células estão sofrendo morte celular mais frequente, e aí então mais material genético está sendo eliminado para a corrente sanguínea. Obviamente, isso permite uma maior identificação desse material. E aí então isso pode estar relacionado com o prognóstico também do paciente. E aqui então, para a gente finalizar, eu queria só deixar a mensagem de que realmente existe um trabalho muito grande para se fazer a descoberta de novos marcadores moleculares, e claro que dependendo o tipo do marcador, existem desafios e isso é mais fácil, é mais rápido de se chegar à prática clínica ou não. Então, por exemplo,
para a maioria dos biomarcadores que estão presentes nas células tumorais, seja na superfície celular, seja dentro da célula, essa identificação acaba sendo um pouco mais fácil, ao passo que para aqueles marcadores que estão no microambiente tumoral, ou seja, naquelas células que interagem com o tumor, muitas vezes essa identificação pode ser mais difícil, mas ela também é muito importante porque essas células interagem muito com o tumor. E aí, então, dependendo desses biomarcadores, dependendo então da localização desses biomarcadores, essa busca pode ser mais fácil ou não, né? E aí, então, como mensagens finais, né, eu queria deixar aqui que os biomarcadores eles são essenciais para o avanço no diagnóstico e tratamento do câncer. A descoberta e validação de novos biomarcadores pode mudar completamente a classificação dos cânceres atuais. A gente viu o exemplo do câncer de mama, o exemplo do melanoma BRAF mutado, do câncer de pulmão ALK positivo, e a gente viu também o quanto que novos biomarcadores têm sido descobertos e têm mudado, inclusive, o desfecho clínico da doença, né? Principalmente se esses marcadores estão relacionados aí com o desenvolvimento de novas terapias-alvos. Há um aumento, então, contínuo da aplicação das diversas técnicas de biologia molecular na prática clínica, principalmente aquelas com interesse preditivo, né, de resposta, com valor prognóstico e de diagnóstico, e a importância, então, da pesquisa básica, da pesquisa translacional, para se buscar novos marcadores que possam realmente ter um impacto na clínica, né? E a combinação, então, da expertise clínica, da expertise molecular, a gente está vendo que novos agentes têm sido importantes. Aí eu comentei um pouquinho com vocês da importância agora dos bioinformatas, mas, ou seja, cada vez mais uma atuação multidisciplinar, né? É muito importante, então, no tratamento do câncer. Então, ajudando o clínico na identificação e na interpretação desses resultados moleculares para que realmente a gente tenha cada vez mais uma medicina personalizada no câncer. E é isso, eu queria então deixar o meu muito obrigada e até logo.